Olá, gente bonita, gente de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre 3 promessas de Deus para Abraão e que serve para nós como lição diária daquilo que Deus falou ao grande patriarca da fé. 3 promessas. Eu quero ler com você Gênesis 15, verso 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Que palavra rica! Perceba que Abrão ainda não tinha recebido a mudança de seu nome, que é Abraão, pai de muitos filhos. Mas Deus começa abrindo o cenário para ele, fazendo-lhe promessas. E a primeira promessa que Deus faz para Abraão é mudar seu nome, dando-lhe muitos descendentes. Ocorre que quando Deus fala para Abraão que ele será pai de muitos filhos, porque ele ainda era Abrão, ele já era avançado em idade. E Deus diz para ele: tu serás pai de muitos filhos. Gente, já pensou que coisa louca? Que negócio tremendo, fantástico. Deus falar para um cara velho, que também tem uma esposa já avançada em idade, olhar para ele e dizer: você vai ser pai de nações, você vai ser pai de multidões. E eu olho para a Bíblia, eu percebo que mesmo esse casal idoso, não podendo ter filhos, porque Sara já era avançada em idade, o costume das mulheres já havia cessado e não havia possibilidade alguma deste homem chamado Abrão se tornar o pai de uma grande descendência. Mas eu olho para o texto, eu fico maravilhado em ver que um homem de 100 anos acreditou na promessa e gerou Isaac. Isaac significa riso. Imaginem vocês um homem com 100 anos sendo pai. E a partir daí, Deus abre um leque na vida de Abraão, porque agora ele é pai e será pai de multidões. Eu tenho uma palavra para dizer para você nesta primeira lição, porque a primeira promessa de Deus é: você vai ser pai de uma grande nação, você vai ter uma grande descendência. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Abraão: você vai crescer. Eu queria que você tomasse como lição na sua vida espiritual e recebesse esta palavra como profecia. Porque quando Deus nos diz que iremos crescer, Deus não olha para as nossas circunstâncias. Deus não olhou para Abrão diante das circunstâncias, um homem avançado em idade, casado com uma mulher que também já tinha encerrado os costumes, mas Deus estava prometendo porque Ele era poderoso para cumprir. Eu não sei qual é a tua guerra, eu não sei qual é a tua adversidade, mas eu quero dizer que toda boa promessa de Deus ao teu respeito com relação a crescimento está de pé. E Deus não depende de circunstância alguma para te fazer crescer, porque Deus é especialista em nos fazer crescer no deserto. Deus é especialista em fazer-nos crescer em condições de desconforto. Deus é especialista em nos fazer crescer no deserto e também no calabouço. Você se lembra de José? Quem diria que José seria o maior governador do Egito quando foi levado para ser escravo no Egito? E Deus olhou para José e disse: você vai crescer, você vai ser grande. Então eu quero que você receba esta palavra. Alivia o seu coração, porque se a palavra de Deus está dizendo você vai crescer, você também vai tomar posse desta mesma herança que tomou Abraão. A sua descendência será incontável. A segunda bênção que Deus promete para Abraão é dizendo: vou te dar uma terra, vou te dar um lugar para você morar, vou colocar os teus pés em uma terra firme. Vocês sabem que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, da Judéia, região da Judéia, e ele sai do meio de um povo pagão.
ele sai de um meio de um povo que não conhecia o Senhor. E ele é chamado pai da fé porque, por fé, ele ouviu e sem ver nada, sem ter nada em suas mãos, acreditou. E Deus disse para ele: eu te darei a terra. E quando ele chega na terra, percebam vocês que o que tem para ele é apenas a lua, o sol, as estrelas e a areia do mar. É só isso. E aí Deus disse para ele: eu te darei uma terra frutífera, uma terra próspera. Eu te darei um chão, um alicerce, aonde se planta, colhe, aonde se produz 100 por 1. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Deus prometeu que os seus descendentes herdariam. Veja aqui. E ele mora como estrangeiro, morou o tempo de toda a sua vida em tendas. Mais de 400 anos depois, os grandes homens de Israel conquistaram o território daquilo que Deus tinha prometido para Abraão, promessa antiga, e Deus estava dizendo: eu darei a tua descendência, eu darei um lugar para você morar, eu darei um chão firme para o teu povo. Deixa eu dizer uma coisa, pode passar o tempo em que passar, o que Deus falou para você está de pé. Deus não mentiu a Abraão, foi por isso que ele creu. E a terceira bênção de Deus para Abraão é que Deus disse para Abraão: esta promessa não se estenderá apenas a você. Além de eu te dar uma terra para morar, além de eu te fazer pai de muitas nações e de grandes descendentes, eu também abençoarei os que estão contigo. Porque a bênção de Deus não nos empobrece, não nos acrescenta dores, mas ela nos abençoa. E a medida da bênção de Deus, ela se estende a todos que estão à sua volta. Veja quem são os filhos de Abraão. Veja a bênção de Deus sobre a vida de Isaque, sobre os filhos de Isaque, sobre a descendência. Deus estava dizendo: você fechou comigo, e porque você fechou comigo, eu estou fechando com você e com quem se aliar com você. Quem entrar na sua estrada, eu também estou abençoando. E eu tenho uma palavra de Deus para você diante dessa promessa. Não tenha medo. A bênção de Deus está sobre a sua vida. A bênção de Deus está sobre a sua empresa. A bênção de Deus está sobre o seu comércio. A bênção de Deus está sobre o seu casamento. E por sua causa, Deus vai alcançar seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos e todos os que estão à sua volta. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Por quê? Porque Deus prometeu que você vai ser grande. Deus prometeu que Ele te dará um chão firme. Deus prometeu que quem estiver com você também deliciará das promessas dele ao teu favor. Então, levanta a cabeça, firma, olha para o alvo, porque maior é o que está com você do que o que está no mundo. Um grande abraço, vem comigo no Glória.